Olá, famílias da Trilha do Futebol, bem-vindos ao Embarcast, nosso podcast que vai falar sobre as oportunidades de embarcar para fora do país para jogar futebol e estudar. Caminho que ainda muitas famílias não conhecem, pode ser um caminho de muitas oportunidades aí para vocês, atletas, famílias. Meu nome é Arthur Klaas, trabalho há 12 anos com intercâmbio esportivo. Eu conheci esse caminho a partir de uma experiência que eu vivi no Curitiba, diretor de base lá em 2 ocasiões, fiquei por 15 anos atuando na base do clube. E numa dessas oportunidades, eu fui para os Estados Unidos para disputar uma competição com o nosso time sub-18, Dallas Cup, tradicional competição do país. Lá eu conheci o futebol universitário dos Estados Unidos. Enxerguei ali um caminho muito legal para ajudar muitos meninos. Desde então venho trabalhando com isso. Nesses últimos 12 anos já tive aí a honra de embarcar mais de 220 atletas. E hoje a gente está trazendo esse tipo de conteúdo para vocês aqui também da trilha. Sei que vocês estão acostumados a ver aqui o Vinícius Crivellaro, fundador da trilha, falando aí com grandes convidados, né? Alex, Diego Ribas, um monte que já passou por aqui. E agora eu quero trazer também conteúdo voltado para o intercâmbio. Essas oportunidades, como eu disse, de ir para fora para jogar, estudar. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui. A ideia aqui era trazer principalmente atletas, treinadores que estão vivendo essa experiência. E hoje eu trouxe um convidado aqui muito especial que reúne ambos. Ele hoje é treinador, ele foi atleta, teve inclusive uma experiência em base aqui no Brasil, cara que tem uma história muito bonita, hoje está conquistando bastante coisa já na vida dele, de algumas decisões que ele tomou. Vai trazer para a gente um pouco desse universo. O que é o intercâmbio esportivo, como funciona o sistema do futebol universitário, principalmente nos Estados Unidos. Espero que isso seja bastante enriquecedor para vocês, famílias e atletas. Deni Cresto, muito bem-vindo, prazer enorme ter você aqui, férias aí no Brasil. Me apresenta, conta um pouco aí da tua história, como é que foi tua trajetória, a gente vai conversar bastante hoje. Obrigado, Arthur. Bom dia, famílias. Você falou algo interessante sobre oportunidades, né? Então, hoje nós falaremos muito sobre isso. É um caminho que poucos conhecem, mas muito enriquecedor. Como você falou, eu fui jogador do sistema universitário dos Estados Unidos. Hoje em dia trabalho como assistente técnico na St. Mary's University e passei por muitas poucas e boas aqui nas categorias de base do Brasil em geral, não só do estado do Paraná. E através de muitas experiências, optei por embarcar, né, para os Estados Unidos. E foi não diria que foi só uma decisão, mas foi a decisão mais importante da minha vida, porque me abriu os olhos para algo além do futebol, né? Utilizar o futebol para conquistar coisas maiores na vida. Então, isso que nós vamos falar hoje é de muito propósito e de muitos caminhos que a vida, Deus nos proporciona. Muito bom, cara. Quer começar contando um pouco da história aqui na base do Brasil? Sim, sim. Bom começo. Eu joguei muito tempo no Paraná Clube, joguei futsal, no futsal do Paraná Clube. Depois fui para o campo aos 12 anos, fiquei até os 15 por 16 anos na base do Paraná Clube. E daí acabou que eu fui dispensado para Paraná Clube. E naquele momento, 15, 16 anos, que é uma idade difícil, né? A gente tá ali na beira entre usar o futebol como algo profissional para a vida ou ir para os estudos, aquela indecisão, inclusive que os pais, né, também se importam muito, né, com a vida dos filhos. E naquele período, para mim, foi um período de muita experiência, porque eu saí do Paraná Clube e fui fazer avaliações em muitos clubes aqui do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui no estado do Paraná, inclusive lá no Nordeste também, né? Então, conversei com você um pouquinho sobre tantos clubes que eu já passei ao longo, foram mais de 15 nas categorias de base aqui do Brasil. Quer citar alguns? Posso começar do Sul até o Nordeste. Foi Juventude, Grêmio Internacional, depois Santa Catarina, Brusque, Figueirense, o próprio Avaí, Joinville, aqui no estado do Paraná Clube, né? Minha formação, né, maior, Curitiba, no Atlético Paranaense, em São Paulo, no Mojimirim, e também onde eu fiquei um pouco mais de tempo foi no Esporte Clube do Recife, dos 18 anos. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. E de lá
Eu fui para fora do país, né? Fui para Portugal, onde eu joguei no Boa Vista Sub-20. E de lá eu fui para Itália, joguei no Chieti, da quarta divisão lá. E foi naquele momento que eu percebi que teria que usar o futebol para algo maior na minha vida, né? Para um propósito maior. E nós sabemos que o futebol, ele dá futuro para muito poucos, né? Muito poucos. E para muitos, ele pode ser uma ferramenta para que você tenha novas oportunidades na vida. E foi o que eu utilizei, né? O futebol para conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, onde eu embarquei. Você acompanhou todo esse meu processo, né? E lá eu joguei por 5 anos no sistema universitário, fiz meu mestrado e hoje trabalho como assistente técnico da St. Mary's, também trabalho como preparador físico do time de futebol da St. Mary's University. Bom, cara. Quantos anos você tem? Hoje eu tenho 30. Não sei, ó, quanta coisa já viveu, hein, meu? Pois é. Legal. O que te fez virar essa chave? Deixar o futebol do Brasil, aquele sonho que tu tem, né? Pra buscar algo que traria educação junto, num caminho um pouco diferente, eu diria. Fez virar essa chave. Bom, aqui no Brasil nós sabemos que as categorias de base são meios que se preocupam somente com o jogador, como jogador, né? Não como pessoa por muitas vezes. E eu vi nos Estados Unidos algo que agrega muito valor para minha vida como pessoa, pelo fato de estudar, de continuar jogando futebol, que é o que eu amo, né? E também de algo a mais, porque no sistema universitário você, além de estudar, de jogar futebol, nós fazemos bastante serviço comunitário, né? Lá que é algo que, para o ser humano, é algo importante também, poder ver, ah, além de você mesmo, né? Ver o outro. E, e essas coisas foram coisas que me chamaram a atenção, que eu nunca havia tido experiência aqui no Brasil, né? Era só categoria de base, só treino, só jogo, treino, jogo. Muitas vezes a parte educacional, né, dos dirigentes das categorias de base, eles não prestavam muita atenção, né? O foco era somente o jogador como um produto. E nos Estados Unidos, no sistema universitário é diferente, né? Você tem as suas notas, é necessário ter notas boas, é necessário fazer o serviço comunitário, como eu falei, e jogar futebol, né? Jogar futebol. E muitas pessoas não conhecem a estrutura, né, do sistema universitário de lá, que é fantástico. Na St. Mary's University, por exemplo, nós temos 3 campos oficiais, né, de grama que nós treinamos, tem 2 academias, muito material bom para fazer treino de performance, piscinas, tem as salas de aula, obviamente, que os estudantes atletas participam das aulas, e se treina como se treina time sub-20, eu compararia aqui, que muitas vezes você treina de manhã e de tarde, né? Aqui nas categorias de base, mas não tem nada entre os treinos. Lá, a diferença é que você tem aulas entre os treinos, então você por muitas vezes faz o teu treino pela manhã, vai para a aula, faz o teu almoço, ao fim da tarde tem outro treino, então você ainda treina, compete a um alto nível, porém faz as aulas entre os treinos, o que é algo muito interessante, né? Você falou é algo que aqui na trilha a gente valoriza muito, que é a formação integral do ser humano. Eu acho que os Estados Unidos dá isso, né? Diferente do Brasil. Com, Importante. com certeza, Arthur. E aqui, como eu embarquei tarde, né? Eu embarquei com 22 anos, eu saí do Brasil muito novo, com 18, né? 17 para 18, para Portugal, depois fui para Itália. E tanto no Brasil quanto na Europa não existe um sistema que é integrado, né? Que é a educação e a parte de futebol. É muito difícil. Tem casos aqui no Brasil de atletas que conseguiram se formar na universidade jogando em um alto nível, mas são muito poucos e é muito difícil, né? Nos Estados Unidos é um sistema integrado, né? Então, como eu falei, a estrutura de treino, de jogo é no campus da universidade. E você tem as aulas no prédio ao lado ao campo de futebol, ao lado da academia. Então, torna tudo muito mais fácil, né? Do que aqui, por exemplo, no Brasil, onde a universidade é uma instituição e o clube é outra instituição. Então, não tem como faltar
jogos por conta de aulas e vice-versa, né? Lá no sistema universitário é diferente, os dois trabalham em conjunto, a educação e a competição, né? Bom, você falou um pouco sobre estrutura. Como você passou por vários clubes de base aqui no Brasil, você tem que comparar, né? O que é o Brasil hoje e o que são as universidades americanas. Com certeza, com certeza. Eu vou até pedir pro Gabriel para colocar algumas imagens lá da academia, lá da St. Mary's, por exemplo, né? É, é importante falar sobre isso, Arthur, porque quando eu menciono para as pessoas aqui do Brasil, do sistema universitário lá, as pessoas têm como referência as universidades daqui, né? Com a estrutura das universidades daqui. Não é o caso lá. Vocês vão poder ver pelas fotos e nos vídeos. Nós somos uma academia que é muito, muito boa para performance, né? Nós sabemos que atletas têm que fazer treinamento diferente da população normal, né? Qualidade de vida. Então lá nós temos todo esse suporte, coisa que aqui no Brasil, pela minha experiência, pouquíssimos clubes têm academia como principalmente em base, exatamente. É um trabalho que é muito precário nessa parte por conta da estrutura, né? E lá é diferente nessa parte. Nós temos todo esse suporte. E até, Gabriel, se você puder mostrar alguns dos vídeos que nós fazemos. Eu curto da parte física, né, do nosso futebol. Ali vocês podem ver testes de performance que nós utilizamos para saber onde o atleta está em termos de força, em termos de potência, em termos de resistência. E isso você vê aqui em clubes profissionais de top qualidade, né? Então, lá você tem no sistema universitário já. Então, é só para o pessoal ver que você indo para os Estados Unidos, você não abdica do teu sonho de jogar profissional. Pelo contrário. Você continua comendo, continuar com vocês e ao fim desses 4 anos, 2 anos e meio, você, depois de ter feito então, pode jogar profissional. Eu comentei com você, hoje em dia tem 4 ligas profissionais nos Estados Unidos. Tem a MLS, tem a USL Championship, USL One, tem a NISA, inclusive tem a MLS Next, é uma parte da MLS. Então tem 5 ligas profissionais que muitos atletas vão após terem o diploma, né? Após se fundir na universidade. Então é um caminho assim que é integral, como você falou, né? Abrange várias áreas do ser humano. Ou seja, nos Estados Unidos, o caminho para se chegar no futebol profissional está nas universidades, é isso? Exatamente. Exatamente. Você pode ver que não só nós, muitas outras universidades têm estruturas similares, né, que oferecem todas as ferramentas para o atleta desenvolver. Isso é importante, desenvolver. Algo que nas categorias de base, exceto os clubes grandes daqui, não conseguem oferecer por conta da estrutura, né, que é precária. E lá, como eu falei, tudo coexiste em um lugar só. Então, fica fácil de realizar um bom trabalho quando você tem tudo à disposição. Tem mais é isso aí, Dani. Aí a entrada da universidade, né? Ali nós temos, ali é mais a parte administrativa, onde tem os offices, né? Os escritórios do pessoal que trabalha na parte administrativa da escola. Atrás disso tem os prédios onde tem as aulas, né? Tem cursos de engenharia, cursos de negócio, né? Tem educação física, que foi aquilo que eu me formei lá. Essa você pode ver a imagem, né, de cima na universidade. Como você pode ver, é uma mini cidade, né? É uma mini cidade lá onde tem... Lá no final tem a parte atlética com os campos, tem o campo de futebol, tem campo de beisebol, tem outros esportes, né? Também é importante que o pessoal saiba, não só o nosso futebol aqui. Tem o futebol americano deles, tem o beisebol, tem o softball, tem natação, tem muitos outros esportes aqui que eu agora não consigo me lembrar, mas tênis, inclusive. Então é uma estrutura que tem os prédios das aulas, dos cursos, mas também de todos os esportes que a universidade oferece, né? O que é essa estrutura? Essa estrutura aí é o dormitório, né? Aí que você morava?
Eu morei ali um ano, sim. Morei aí um ano. Tem a opção de morar off-campus, né? Fora do campus, mas também tem a opção de morar no campus. E, e é fantástico. Eu posso dizer que é o melhor lugar para se viver que eu já passei em categorias de base, né? A gente sabe que aí vem um outro assunto também, né? Que nas categorias de base os atletas não são muito bem tratados, né? A gente sabe por muitas vezes que se divide o quarto com muitas pessoas, né? Não se tem esse espaço privativo, né? Que cada pessoa necessita, né? É, é algo que muitos vão, dormem no mesmo lugar e é isso, né? Como vocês podem ver ali no, naquele prédio ali, você tem o seu quarto individual, ou você compartilha com um companheiro de quarto, você tem, né, uma piscina ali legal também para lazer. Então é algo que você se sente bem. Isso foi algo que eu, passando pelos clubes daqui, eu muitas vezes não me sentia bem pelo fato de não ter essa estrutura do fora do campo, né? Falou que morou um ano ali, depois você ficou lá 3 anos e meio? Isso, mais o mestrado foram 5 anos, né? 5 anos e meio. Eu morei um ano ali, mas depois eu optei por morar fora do campus, né? Você tem essa opção, né? Ou você mora ali dentro do campus, ou você mora fora do campus. É a opção que você tem, né? E eu gostaria, quis experimentar, né? Ter essa vivência de morar no campus por um ano, que é muito legal. Mas depois eu quis morar fora para ter o meu próprio espaço. Então, E quem que mora naquele campus? Estudante em geral? É só internacional? estudante em geral, porém mais internacionais, né? Porque tem muitas pessoas onde a universidade é em San Antonio, no Texas, né? Então nós temos muitos estudantes atletas que são de San Antonio mesmo, mas também temos muitos que são fora do estado do Texas, que utilizam dos dormitórios, e muitos internacionais também que utilizam dos dormitórios. Tem muitas nacionalidades lá? Sim, na universidade em geral tem muitas, eu consigo nomear no nosso time de futebol, tem mais de 10 nacionalidades. Tem ingleses, irlandeses, tivemos uruguaios, paraguaios, brasileiros, obviamente, comigo, tem mais, tiveram outros, né, ao decorrer, canadenses, mexicanos, australianos, tivemos alguns atletas de Dubai. Então, isso é um outro aspecto também muito interessante de um ambiente universitário, é que você conhece pessoas de todo mundo, né? E é algo que te abre a cabeça porque você conhece culturas diferentes, né? Você conversa com pessoas de diferentes lugares e uma coisa que para nós brasileiros é comum, para eles não é. Para eles fazem de uma coisa diferente e assim vai te abrindo a cabeça nesse sentido. E também a gente sabe muito importante na vida também é fazer network, né? Com as pessoas. Então você tendo amigos australianos, amigos canadenses, talvez possa te abrir portas lá, né? Então a gente nunca sabe o caminho da vida, né? Então é algo que te faz abrir muito a cabeça e te proporciona muitas oportunidades. Falou em network, né? Aqui a gente fala network, né? Sim. Ele trouxe aí já um sotaque americano, né? Que hoje é dia, né, cara? É, Só pra gente reforçar. Isso é muito legal. A gente fala muito sobre como essas oportunidades realmente mudam a tua visão de mundo. Ser gente do mundo inteiro, outras culturas, experiência, né? Eu acho que a vida, ela é construída a partir das experiências que a gente se propõe a viver. Essa é uma grande delas, né? com certeza, Arthur. E é algo que enriquece o ser humano, né? Como a gente está conversando aqui, levar o ser humano como uma parte integral, né? Com a parte do futebol, né? Que a gente proporciona lá, com a parte da universidade, da acadêmica, né? Essa parte comunitária, de serviço comunitário, e essa parte de conhecer, né, outros lugares e outras pessoas. Então, é fantástico. Você acha que isso de alguma forma influencia também no atleta? O atleta cresce a partir dessas experiências, dessa parte educacional? Com certeza, eu vejo muito na questão do amadurecimento, né? Como eu te falei, aqui, por conta de como as categorias de base são estruturadas, te faz ser formatado de uma forma só a pensar no futebol. Quando você vai para um ambiente diferente, onde tem outras coisas além do futebol, faz amadurecer, porque a vida não é só futebol.
tem algo a mais do que o futebol. E nós sabemos que poucos atletas serão profissionais de futebol, pouquíssimos serão os atletas que conseguirão viver do futebol. Então, eu acredito que esse é o modo. Eu até dou conselho aos pais, porque muitos pais vêm me perguntar sobre questões de estudar fora, se deve, quando deve começar, o que deve estimular na criança, né? Para que eles possam ter essa coragem de ir para fora. E eu sempre digo que é poder estimular outras áreas da vida, né? Não somente o futebol, né? A questão do inglês aqui, que é importante estudar. E até vou falar algo que é importante aqui, que eu passei, como eu falei, muito tempo nas categorias de base aqui do Brasil, muito tempo fora, e consegui sim estudar, né? Fiz o meu ensino médio, terminei, porém o meu inglês era muito precário. Não sabia quase nada de inglês, porque nunca tinha dedicado tempo a isso. E quando eu resolvi ir para os Estados Unidos, sim, eu tinha o futebol, tinha o meu highlight, né, com os meus lances para mandar para os treinadores, porém não tinha nota do inglês. É algo que eu nunca tinha estudado, né? Nunca tinha parado para prestar atenção, que era importante. E eu, em 6 meses, você muito bem acompanhou esse processo meu. Eu consegui tirar a nota do TOEFL, né? Que é um dos requerimentos para poder ir para a universidade. Eu tirei a nota necessária em 6 meses. Alguém que não sabia nada de inglês, 6 meses, fez um acompanhamento, conseguiu a nota e conseguiu embarcar. Eu estou querendo dizer aqui é que existe um mito que para você estudar nos Estados Unidos, você precisa ser um nerd, cara que manja muito de inglês, que é fluente. Não é esse o caso. Você sim tem que fazer o inglês aqui, passar, mas não é algo do outro mundo. Então, se eu conseguir fazer isso, imagino que muitas crianças, se até começarem mais cedo, terão ainda muito mais chances de ter sucesso lá, né? Porque vão estar preparadas mais cedo. A fluência você ganha lá, né? Na Com verdade, certeza. você precisa se preparar para conseguir dar esse passo. Conta um pouquinho pra gente o que você precisa para chegar nos Estados Unidos, quais seriam os pré-requisitos? Então, o primeiro é terminar o ensino médio aqui, né? Isso é muito importante. Vamos lá, é isso para ir para uma universidade, mas tem a opção também de ir para lá para fazer o high school, que seria o ensino médio americano, certo? Exato, exato. E essa até é algo que eu aconselharia a fazer, se puder, pelo menos o último ano do high school, fazer lá, porque você, além da experiência de vida, você vai se adaptar à cultura mais rapidamente, você vai já estudar no sistema americano mais cedo. Porque o sistema americano de educação é diferente ao nosso aqui do Brasil, o formato deles de nota é o GPA. Não é de 0 a 100 como é aqui, lá é de 0 a 4.0. Então, o estudante atleta indo para lá já no ensino médio já se molda a esse sistema e faz com que ele consiga tirar notas melhores. E tirando notas melhores no ensino médio, tendo um boletim do ensino médio melhor em termos de nota, significa que você vai ganhar mais bolsa. Porque as universidades, inclusive nós na St. Mary's, oferecemos muita bolsa acadêmica. Então, se você tem uma nota boa saindo do high school, você vai ganhar dinheiro. Notas igual dinheiro. Então, se você puder ir para o high school lá e se formatar no sistema americano já mais cedo, a chance de você ter notas maiores é maior. Então, eu aconselharia fazer isso. Porém, para aqueles que não souberam dessa oportunidade antes, que terminaram o ensino médio aqui, é importante que você termine o ensino médio aqui e que você demonstre proficiência na língua do inglês. E tem diversos testes para fazer. Tem o TOEFL, que é um deles. Hoje em dia tem o Duolingo, que dá para fazer. Tem o SAT, mas daí é um outro tipo de teste. Mas basicamente as suas notas do ensino médio, mais a proficiência em inglês. Isso para ser aceito academicamente na universidade. Agora, para você ser aceito, recrutado time de futebol, você precisa, obviamente, ter um bom nível de futebol, né? Que você consegue demonstrar através do teu vídeo, teus highlights, e através de vídeos de jogos completos, né? Eu, por exemplo, eu
quando eu gosto de um atleta, no highlight, eu pesquiso onde é que ele jogou, né? Vejo o histórico dele, converso com o atleta e peço também 2 a 3 jogos inteiros do atleta, para que eu possa avaliá-lo como ele joga, né? Como ele se movimenta no campo e baseado naquilo que nós precisamos no time, tudo mais. Então, na parte futebolística é necessário que você tenha o teu highlight, ou seja, que você esteja participando de um clube bom, que jogue jogos bons, que tenha um suporte de câmera, que você possa pegar os jogos. E com isso, com esse material, você envia aos treinadores dos Estados Unidos, né? O treinador tendo todo esse perfil teu, ele vai poder falar, gostaria de ter no time, é isso que nós podemos te oferecer de bolsa, e assim, né, assim vai. Ou seja, inglês, futebol, que você vai apresentar a partir de um vídeo. Esses são os principais pré-requisitos, certo? Exato. A gente fala de high school, me corrija se eu estiver errado, mas também há a possibilidade de talvez você não precisar do inglês, né? Eu acho que algumas high schools elas não. Sim, sim, tem esse caminho. Como eu falei, indo pro high school é mais fácil, né? Você já se adapta ao sistema de lá e a questão do inglês, você terminando high school lá, você não precisa de nenhum teste de inglês, né? Você já está no sistema americano de educação. Aí é só a questão do teu futebol. E a questão de estar lá no high school também é bom, por quê? Porque você pode, no teu último ano de ensino médio, você ir fazer teste nas universidades, né? Você vê, pô, tô em Dallas, no Texas. Gostei da St. Mary's, vou lá na St. Mary's, vou visitar o campus, por um dia eu vou treinar lá. Aí se os treinadores da St. Mary's gostam do atleta e o atleta gosta da universidade, ele já pode ficar por lá. Então é um sistema que ele é muito mais rápido, mais direto, estando lá. Principalmente no último ano de high school, né? Você falou com relação à bolsa, você citou que tem a bolsa acadêmica e tem a bolsa esportiva, obviamente, né? Então, basicamente, quando a universidade encontra um atleta que interessa a eles, tem o inglês, que tem o futebol, né? O nível, eles ofertam bolsas. Seria isso? Isso, exato. Então, é, entrando mais profundo nesse assunto, existem várias ligas nos Estados Unidos que dão bolsas de uma forma diferente. Então, tem a NCAA, Divisão 1, Divisão 2 e Divisão 3. A NCAA Divisão 1 e Divisão 2 oferecem bolsa acadêmica e bolsa atlética, né? Já a Divisão 3 é só bolsa acadêmica. Então, nós, por exemplo, quando nós vemos que tem um atleta interessante, nós vemos quanto de bolsa acadêmica eles conseguem através das notas, e em cima disso nós oferecemos bolsa atlética que nós temos no nosso orçamento, né? Fazendo com que o custo do atleta diminua significativamente, né? Então é assim mais ou menos que funciona o processo. Quanto melhor o atleta, melhor a bolsa. Exatamente. E pra vocês verem a importância de ter um bom highlight, né? A gente fala muito aqui na trilha o quanto é importante ter material em vídeo, tanto para conseguir oportunidade aqui no Brasil, quanto como esse, né? Com certeza a qualidade do highlight, o nível de competição que o atleta está fazendo também é muito importante, algo que a gente vê, né? Está jogando contra times bons, se ele consegue performar contra times bons, ou se o nível não é tão bom. Todas essas coisas a gente consegue perceber através do highlight, né? Falando sobre nível, então, como que é o nível do futebol nos Estados Unidos? Te pergunto porque a impressão nossa é, pô, sou brasileiro, jogo futebol aqui, às vezes estou até numa base, cara, vou chegar lá e vou deitar, né? Mas como é que é? Conta aí. Esse é um outro mito, né? Então, como eu te falei, na St. Mary's, por exemplo, nós temos estudantes de vários países, né? Todos esses meninos passaram por categorias de base nos países de onde eles provêm. Então, por exemplo, nós temos ingleses que participaram de categorias de base do Chelsea quando eram pequenos. Aí não deu certo assinar o contrato profissional lá, vieram para nós. Então, o perfil do jogador é esse, perfis que saíram de universidade, de clubes competitivos, não assinaram seu contrato profissional e foram para o sistema universitário americano, o que faz com que fique muito forte. Então, imagine você pegando jogadores brasileiros que são mais criativos, né, que jogam bem, que conhecem o jogo, mais europeus que geralmente são são jogadores que são mais táticos, né, que são mais inteligentes em termos de movimentação do campo. Você junta esses atletas, imagine quão bom você vai ser.
Então, esse é algo que às vezes as pessoas pensam que é um mito, mas é uma trajetória fantástica. Nós temos atletas top que nos seus respectivos países eram bons jogadores, que eram promessas, mas que por um motivo ou outro não vingaram, acabaram indo por essa estrada e hoje em dia estão jogando em um alto nível. E eu digo também, algo que eu mencionei com você também, o fato de você ir para os Estados Unidos não significa que você não irá ser jogador de futebol profissional, né? Por exemplo, nós, a St. Mary's, colocamos o jogador no San Antonio FC, que é da segunda divisão é, do Campeonato de Futebol masculino nos Estados Unidos. E também agora estamos para colocar um menino no Austin FC, que é da MLS. Então, você sendo um bom jogador, indo para uma universidade competitiva, performando bem, você pode assinar o teu contrato profissional lá. Então, é um caminho que poucos sabem, é, e o que as pessoas sabem que é um mito, como a gente está falando, que é algo que você vai lá, que você vai se destacar e você vai ser um nível fácil, e eu diria que não é assim. Quem fala isso é porque não conhece. Ponto bem importante, cara. Eu costumo falar muito, que eu acho que talvez seja o grande ponto dessa oportunidade que a gente traz, que você vai para lá ainda com o sonho de jogar profissionalmente, certo? Porém, não deu certo o futebol profissional. Olha quanta coisa você vai construir para a tua vida, que nem se falou, uma formação integral, um diploma americano, no teu caso, um mestrado, uma profissão. Hoje você está no futebol ainda, né? Fora de campo, mas está no futebol. Então é um projeto que, por mais que o plano A, que talvez seja o futebol, não dê certo, cara, olha o plano B da pessoa, né? Beleza, Arthur. Então, esse que vai das oportunidades, né, que a gente vem falando aqui, não é só o futebol. São oportunidades que podem dar um trabalho, né, depois de se formar, que foi o meu caso. Eu joguei por 5 anos, consegui performar bem e depois consegui o trabalho no coaching staff, né, da St. Mary's. E sou muito grato e gosto muito daquilo que faço diariamente. E isso é só um exemplo, né? Tem meninos que foram para lá que jogaram bem, competiram, mas chegou no fim dos anos de elegibilidade deles na universidade, eles viram, pô, não quero jogar profissional, gostaria de trabalhar numa multinacional. Meninos que assinaram contrato com multinacionais e hoje trabalham por essas empresas e estão bem realizados. Então, indo para lá te abre muitas coisas, te abre a cabeça. E às vezes você usa o futebol, o teu dom para competir, para tentar ganhar, sim, mas às vezes não é aquele o caminho. Você vai, consegue se encaixar em outras partes da vida, né? Gabriel, põe umas fotos aí do Denis jogando. Se ele aí como atleta, vê se ele era bom mesmo. Foi um tempo atrás, né, Arthur? Então, Essa foto aí é de você já como assistente técnico, né? isso eu dei um. A gente teve uma palestra, né, onde outros treinadores foram para esse evento de showcase em San Antonio, inclusive, e a gente conversa com os pais, né, como eu te falei, sobre o processo de recrutamento, né? Inclusive, existem muitas dúvidas até dos pais americanos. Imagine do pessoal daqui, né? Então, é necessário nós levarmos essas informações para o pessoal, né? Então, esse foi numa oportunidade no showcase. Aí, que título que é esse? Esse foi o da nossa conferência em 2022. Nos Estados Unidos tem conferências, né? Tem a Conferência do Sul, onde nós jogamos, que tem Colorado, tem nós no Texas, tem New Mexico, tem mais. Tem às vezes a Flórida, a gente viaja para jogar. Então, esse que é o legal também, né? Você jogando lá, você viaja para outros lugares, acaba conhecendo outros lugares, joga contra times diferentes de outros estados e só para a cabeça em si já é muito bom, né? E essa foi a conferência que nós ganhamos no ano de 2022. Nesse ano, foi o meu último ano jogando e nós terminamos em nono no país todo. Então, nosso time era muito bom, a gente conseguiu ganhar a conferência do Texas, depois nós fomos para a fase nacional, né? Também nós fomos bem e terminamos em nono no país, tantas universidades, nem consigo nomear, então foi um ano muito bom. E no nacional é viagem, avião, hotel. É É, aquele negócio de rei, né? né, Isso é futebol profissional aqui. é uma maravilha, inclusive até na fase regional, né? A gente, por exemplo, vai para Colorado,
fica lá uma semana em Colorado. Fica em hotel, treina, os meninos daí conseguem ver as aulas online, né, que os professores disponibilizam, né? Então, imagine se fosse aqui. Você estaria perdendo aula, o professor da universidade estaria provavelmente chateado com você perdendo aula e te daria notas ruins. Lá, como é um sistema integrado, eles entendem isso, disponibilizam o material e os meninos estudam no hotel. Então, eles estudam no hotel, eles têm os treinos, os jogos, e é legal essa experiência de poder viajar, de ficar em hotel, você se sente realmente profissional, né? Então, e é assim como eles tratam você, você como atleta, é um profissional, né? Bom, mas que tem ali. Ali já é você como treinador também, né? Imagina. Isso foi no aquecimento, né? Que deu aquecimento pros meninos, então estavam tirando fotos ali, nem tava prestando muita atenção, mas é ali. Então aí, ó, é outra coisa também que é importante o pessoal, né, tá saber, né, a questão da torcida, né? É legal porque, por exemplo, no nosso campus ali cabem 2.000 pessoas. Quando nós jogamos, o pessoal vai todo lá, fica na arquibancada, tem uma torcida, 2.000 pessoas é o público ali. é, Legal. geralmente. Que legal. Então, você se sente assim que você tá jogando pra uma torcida, não é algo que você, vai jogar em um campus de uma outra universidade e ninguém tá assistindo. Não, tem a torcida, é realmente um clima legal, né? Você canta o hino dos Estados Unidos, né, antes do jogo, então é algo bem que te faz sentir assim, é profissional. Não é pessoal que se reúne lá e joga, não. Tem uma liga, tem juízes, tem premiação para melhores, né, do campeonato, então, e muitos olheiros veem os jogos, né, isso que é interessante também, como eu te falei, nós conseguimos colocar jogadores profissionais, em times profissionais por conta disso, de nós irmos bem como time e os olheiros estarem lá. Olheiro de time profissional, né? Estados Sim, Unidos. sim, Austin, FC, San Antonio. Eles geralmente vão nos nossos jogos, né? Porque nós estamos uma localização boa e o time é bom. Então, eles puxam, geralmente, ele do nosso time. Ah, tem mais foto aí, Gabriel? E já é da tua formatura, graduado. Você graduou em quê? Eu fiz educação física, né? Ciência do exercício lá. E fiz o meu mestrado em negócios. Business. Business, exato. Tu dera juntar os dois e fazer o que com isso? Lá nos Estados Unidos, como coach, eu faço exatamente as duas coisas, né? Eu faço a questão da performance dos jogadores, né? Através dos testes que nós vimos. Eu faço a parte de auxiliar técnico, né? No desenvolvimento de treinamentos no dia a dia. E a questão da administração de empresas, de negócios, é importante também para lidar com todo o orçamento que nós temos, né? Durante o ano para gastar em viagens, gastar mesmo em bolsas de estudo para atletas, né? Então, tendo o mestrado e a educação como ciência do exercício e o útil ao agradável ali para mim. Você que gerencia o orçamento de bolsa lá? Ajudo o treinador a fazer isso, sim. Nós E fazemos. quando você se interessa muito por um jogador, a bolsa pode ser até de 100%? Como é que... Pode ser, sim. Mas o que geralmente acontece, isso varia de universidade para universidade. Tem universidades que têm mais bolsa de estudo disponível, tem universidades que têm menos. Nós temos bastante, não diria melhor dos Estados Unidos, mas boa quantidade de bolsas. E a gente traz estudantes, atletas, geralmente eles pagam um pouco pela educação e ao decorrer do tempo, conforme a performance deles, eles podem chegar a 100%, né? Então esse é um caminho perfeitamente possível, você indo para lá, pagando algo, pela educação em si é muito valiosa também, né? Às vezes a pessoa pensa, pô, eu vou pagar eu tô falando valor anual, né? $5.000 anual. A pessoa vai pagando isso e acha que é muito, não sei o quê, mas a pessoa não pensa na educação que está ganhando, né? Com esse valor, né? Que a educação nos Estados Unidos geralmente é muito cara, né? A gente sabe que os pais é, das crianças, né? Dos estudantes atletas começam a separar dinheiro já numa idade bem cedo. E para justamente investir na educação deles quando eles foram pro college, né? Então, as pessoas às vezes não veem o valor daquilo que pagam. Então, você pagando $5.000 por ano, é uma bolsa muito boa. Você vai agregar muito na tua vida em termos de educação, de experiência, e baseada na tua performance, pode chegar a não pagar nada, né? Então, é interessante também pensar dessa forma.
Quando você fala de US$ 5.000 ano, né, o exemplo que você trouxe, isso envolve tudo, né? Moradia, alimentação, Sim, sim. todos os teus gastos lá. Com certeza. E como eu te falei, Arthur, isso depende muito da situação de cada atleta, né? Tem atleta que é mais competitivo, por si só já merece mais bolsa, né? Tem atletas que precisam chegar lá e mostrar que merecem mais bolsa, né? Isso é importante pensar também, é um trabalho. Você está indo lá, sendo contratado por um trabalho que você vai fazer, que é ser estudante e atleta. Então, as tuas notas são muito importantes para você se manter elegível, né? E também o teu desempenho no campo, né? Isso é importante. Isso vai te gerar ter mais bolsa de estudos, né? Você falou que você vai lá para trabalhar, né? Você vai trabalhar dentro de campo como atleta, certo? Porém, também tem a possibilidade de você trabalhar dentro da universidade, em outras áreas, para pagar por esse custo, caso o atleta ainda tenha, correto? Sim, sim. Como estudante, você pode ir para lá e trabalhar dentro do campus, né? Então, hoje em dia, nós temos estudantes, atletas no time de futebol. Alguns trabalham na cafeteria, né? Onde eles têm alimentação lá e eles recebem o dinheiro pelo trabalho que eles fazem. Tem atletas que trabalham na parte administrativa da escola e eles trabalham com. Tem pessoas que fazem a parte de finanças da escola e eles contratam assistentes, né? E geralmente estudantes. Então, um menino que, por exemplo, estuda negócios e joga no time de futebol e quer aprender um pouco mais, como se fosse um estágio, ele pode entrar em contato com essas pessoas que trabalham na universidade e perguntar se eles precisam de assistente. Então, nós temos atletas que são assistentes das pessoas que fazem finanças da escola. Então, eles estão ali diariamente, trabalham suas 4 horas por dia, ganham seu dinheirinho, pagam a sua educação e tem essa experiência importante de trabalhar, né, no campus. Bom, qual que seria o custo hoje da St. Mary? Você sabe o custo total? Sim, sim, como eu falei, custo é muito caro da universidade nos Estados Unidos, não só a St. Mary's, mas gera em torno de US$ 50.000 ao ano. Isso com a tuition, mais a moradia dentro do campus, né? Claro que tem situações onde atletas podem morar fora do campus para diminuir o custo também, né? Isso é algo que internacionais às vezes fazem para diminuir o custo. E assim, em uma maneira geral, as universidades são caras lá, como eu falei. Então, o fato de você ir lá pagar US$ 5.000 ao ano até US$ 10.000 ao ano é algo muito bom. Muitos americanos pagam muito mais do que isso, né? Desconto bem significativo, né? Com Se for ver em certeza. 4 anos, ou no caso até mais com mestrado, dá mais de 1 milhão. Com Às vezes certeza. bem mais, né? Com certeza. E agrega muito para a vida e para o trabalho que você vai fazer após a universidade, se você não for jogador de futebol profissional, né? Então, as oportunidades que te abrem, é importante ver essa visão geral, né? Não só o custo em si. Como eu falei, o custo pode ser diminuído também baseado na performance, né? Assim, você estar no Brasil também fazendo uma faculdade, mesmo que seja público, custo, né? Você vai gastar ônibus, combustível, carro, alimentação. Vale a pena. Às vezes lá é mais barato até do que. Exatamente, é um fator importante que você trouxe, Arthur. Realmente, aqui, pelo fato até de você estar numa federal, não significa que você não vai ter custos, né? Realmente, se você colocar no papel, pode até ser parecido o custo. Então, vale a pena, né, saber disso tudo. Tem mais imagem aí, Gabriel? E Jadon. Ou do Danny, que a gente viu. Ah. É áudio? Esse aí foi um gol especial, né? Que foi a primeira vez que nós vimos ganhar da conferência do Texas. E esse jogo foi o primeiro da fase nacional, né? A gente jogou contra um time lá de Washington, né? Lá de Oregon. E eles vieram pra cá, né? Pra cá, San Antonio, e jogaram contra a gente, né? E foi o primeiro gol, nós acabamos ganhando o jogo de 5-0, na verdade. E foi a primeira vez que nós participamos do torneio nacional, né, dos Estados Unidos. Então, nacional da Liga NCAA, né? Você até fez o narrador soltar um golaço ali, né? Foi e é interessante porque o sistema universitário também, eles mandam os melhores lances para ESPN.
Então, esse gol aí, eles mandaram para ESPN, mas eles acabaram não selecionando, mas eles geralmente toda semana fazem o top 10, né? Da ESPN, de lances universitários que marcaram, né? O meu tava para ser selecionado, mas acabou não sendo selecionado, mas só o fato de ter mandado foi legal. Legal. Esse jogo ele foi transmitido, né? Foi transmitido, né? Foi até lá na rádio de San Antônio. Como foi a primeira vez que nós fomos pro torneio nacional, foi um big deal, né? Que a gente fala, né? O pessoal lá foi, inclusive, muitas pessoas fora do campus, né? Assistiu o jogo e na rádio teve o locutor e também passou em outro canal da televisão lá, que eu não me recordo agora, mas foi televisionado também. Bacana. Você joga nesse, certo? Divisão 2, Divisão 2. né? Como é que funciona essa diferença de nível da Divisão 1, Divisão 2, Divisão 3? Tem outras ligas também? Sim. Então, NCAA tem Divisão 1, Divisão 2 e Divisão 3, né? Ah, o que basicamente define uma universidade ser Divisão 1 ou Divisão 2 é a questão do investimento que eles fazem na parte atlética, né? Então, NCAA Divisão 1, o pessoal investe muito dinheiro na parte atlética. NCAA Divisão 2, investem também, mas não tanto quanto a Divisão 1, né? E a Divisão 3 é mais voltada para a parte acadêmica, né? Tanto é que eles não oferecem bolsa atlética. Existem também outras ligas, né? Tem a Junior College, que o pessoal geralmente opta para ir por ser mais barato e por ser algo que você vai lá fazer as aulas para que o teu GPA melhore, né? Então, geralmente, os atletas que não têm boas notas no ensino médio vão para lá para aumentarem, né, as notas na Junior College, fazem 1 ano ou até 2 anos, aí depois transferem para a universidade de 4 anos, né? Então essa é a Junior College. E tem a NAIA, que é uma outra, é basicamente o mesmo objetivo da NCAA, né, que é a escola onde você vai, estuda e joga, mas é uma entidade separada da NCAA, mas que também oferece as mesmas coisas, questão de bolsa e bolsa acadêmica, bolsa atlética, é basicamente a mesma coisa. Mas as principais eu diria NCAA Divisão 1, NCAA Divisão 2. A questão da NCAA Divisão 1, muitos atletas, acontece que eles não são elegíveis para Divisão 1 por conta do... Divisão 1 você tem que terminar o ensino médio, você tem 1 ano para ingressar na Divisão 1. Se dentro daquele ano você não inicia a faculdade de Divisão 1, você já não é elegível, né? Então, o que acontece? Na Divisão 2, que é onde nós estamos, você tem muitos atletas mais velhos, né? Por exemplo, o meu caso, eu comecei a universidade com 22 anos, 2 para 23. Então, eu não era elegível nem perto para Divisão 1, tive que ir para Divisão 2. Foi muito bom porque a gente jogava contra atletas mais experientes, parecidos comigo, né? Que jogaram em outros lugares, depois resolveram ir para lá. Então, a diferença entre a Divisão 1 e a Divisão 2 é que o futebol em si jogado pela Divisão 2 geralmente é algo mais técnico, é geralmente algo mais interessante de ver, de apreciar o futebol do que a Divisão 1, que é mais meninos mais jovens, muitas vezes mais físicos, né? Tem muito mais correria, né, digamos assim, e menos experiência envolvida, né? Então, essa é a diferença na parte do futebol. Então, o fato do atleta ir para uma divisão 2 não significa que é pior do que a divisão 1. É um jogo diferente e você pode ser recrutado para times profissionais da mesma forma, jogando divisão 1 ou jogando divisão 2. Então, essa diferença não, para os olheiros não significa muito. Sobre o jogo, diferente do futebol que é praticado lá nos Estados Unidos, o soccer, como chamam do futebol daqui? Sim, é um futebol mais físico, né? Eles dão muita ênfase na parte atlética, né, do jogador. Você vê isso muito em high school, que o pessoal desenvolve mais esse treinamento mais de força, mais de potência pro pessoal. E é algo que eu vejo que tem uma diferença, às vezes, de jogadores que passam aqui pelo Brasil, né, que são muito técnicos, mas não são tão físicos assim, né, quando chegam lá. Um, então, mas isso tá mudando um pouco agora também, porque nas universidades, por exemplo, na nossa universidade, o treinador principal, o nome dele é Johnny, né? Ele tem a UFA, né? Americano? Ele é escocês, mas ele trabalha lá. Então,
sendo o UFIA, ele tem a coaching license para treinar time profissional. Então, com isso vem o entendimento de que você vai recrutar jogadores que jogam futebol, não só jogadores que sabem correr, né? Então, muitas universidades têm contratado treinadores que têm esse perfil, que conhecem mais o futebol. 2026 a Copa vai ser lá, né? Então, a gente já consegue ver muito movimento desse, e não só no sistema universitário, mas criação de mais clubes profissionais, mais ligas. Realmente eles estão investindo muito no futebol, né? Então, você vê a questão do futebol sendo jogado de uma maneira bonita, né? Não tão direta quanto era alguns 5 anos, 6 anos atrás. Então, o futebol lá está desenvolvendo muito. E muito é porque eles estão trazendo pessoas boas de vários países, né? Como citei, eu, brasileiro, lá, treinador escocês, lá, muitos ingleses têm, então tem várias escolas de futebol, digamos assim, que contribuem com o futebol bonito, né? Você falou sobre perfil de atleta. A gente está falando muito aqui de um nível mais alto, né? Atleta que passou por base, que é o que vocês buscam lá na St. Mary's, né? Mas Estados Unidos é um país que tem muitas universidades, muitas high schools, e tem espaço também para outros perfis, né? Já vi muitos meninos que talvez nem fossem grandes jogadores que conseguiram viver essa experiência, né? Como é que é essa questão do nível, do perfil? Com certeza. Um bom ponto que você falou agora, que os Estados Unidos têm mercado para todo mundo, né? Costumo dizer isso porque tem universidades muito competitivas, como é o nosso caso, que nós queremos recrutar jogadores que já passaram por base, que vão lá com o objetivo de ser profissional, a gente gosta, mas também tem outras universidades que o estudante atleta vai para jogar futebol, sim, competir, mas mais voltado na parte acadêmica, para ter um diploma americano, né? Usar aquele diploma para depois ter um emprego melhor, ah, no futuro. Então, tem vários perfis, né? Então, tem várias universidades, como você falou, diversas ligas, como eu falei. Nas ligas em si, tem universidades que são mais competitivas, tem universidades que não são tão competitivas, que geralmente recrutam esse perfil de jogador, né? Que vai para lá sim para jogar, você tem que ir para jogar, para se dedicar, mas que você tenha um olho na parte acadêmica, entendeu? Ou um olho e meio na parte acadêmica, digamos assim. Que história, hein, Dani? Muito legal, cara. Tá aí um pouco do que você viveu, muita informação, espero que as famílias tenham aproveitado bastante, né? E até para a gente já começar a caminhar para o nosso final, né? Lá, você está aqui de férias no Brasil, período curto, né? Trabalhando ainda também. Falou que tá de casamento embarcado, né? Tua noiva é brasileira? Brasileira, sim. Legal. E o que é teu objetivo a partir de agora? Você volta para o Brasil, fica por lá? O que você quer fazer? Meu objetivo é ficar por lá, né, trabalhando como estou e recrutar jogadores daqui do Brasil, né? Jogadores que têm talento, que querem algo a mais para a vida deles, né? Que querem ir para lá, sim, com o objetivo ainda de jogar profissional, mas também é, ter uma educação, né? E é isso que eu gostaria de pegar mais esse tipo de perfil aqui no Brasil, porque tem muito talento, tem muito menino aqui que se dedica muito, que vê que é difícil, mas que não tem oportunidade, né? E indo para lá, tem essa oportunidade, né? De crescer na vida. Como nós falamos aqui, é necessário que o atleta tenha os pré-requisitos, né? A questão do diploma do ensino médio, né? Questão da proficiência em inglês, e além da parte técnica do jogador em si, né? Então é necessário que o atleta se prepare nesses quesitos para daí ter a possibilidade de embarcar. Não é só agora, não tem oportunidade que vou embarcar. Não, existe uma preparação, né? Que como eu falei, eu tive que fazer em pouco tempo, não tinha nada e consegui. Então, muitos atletas que estão nessa situação podem fazer isso. É só questão de dedicação, mesmo a dedicação que você faz no campo, ter a dedicação de estudar o inglês e de querer algo mais, de ter esse propósito. Quando você tem isso, você vai superar qualquer coisa, né? Muitos, às vezes, dificuldade é no inglês, outros a questão de não ter dinheiro, mas a gente sabe que quando quer, a pessoa dá um jeito, né? A gente tem atletas que jogaram comigo, que a gente conversou, que tinham videogame, vendendo videogame para pagar a passagem para ir para lá, ou para tirar aquela distração para estudar um pouco de inglês.
Meninos que pegaram trabalhos aqui part-time para poder juntar dinheiro e ir para lá. Então, se você quer, você dá um jeito e faz acontecer, né? É algo muito importante a gente ter isso na cabeça, fazer acontecer. Você é atleta da trilha, família, que entende que se encaixa numa oportunidade como essa, você pode entrar em contato aqui com a gente que a gente vai ter o maior prazer aí de conectar com o Danny, assistant coach, recrutador da St. Mary's. De repente você pode estar abrindo aí uma porta para uma oportunidade que vai mudar completamente a tua vida. E isso por meio do futebol, né? Bacana. Certeza. Legal. Danny, vamos lá. Então você falou teus planos. Casa, fica por lá, vai querer construir uma carreira como treinador. Como que você se enxerga daqui, sei lá, 10 anos? Quero ser treinador universitário lá, em uma instituição grande e trazer estudantes, atletas que querem vencer na vida, né? Que precisam dessa oportunidade para vencer e para mudar a vida, né? Então, é esse o meu propósito, é isso que eu quero e poder ajudar os atletas também me dá muita satisfação, porque a gente vê muito talento, mas a gente às vezes vê que falta um mentor na vida deles, alguém que possa, né, direcioná-los, né? E é isso que eu quero. Quero competir, quero, obviamente, ganhar lá títulos importantes. Mas mais importante é mudar a vida das pessoas, né? Então, tem que ter essa mentalidade de querer vencer. Ou seja, não volta. Brasil, não. Não pode dizer nunca, né? Então, a gente tem que estar com a cabeça aberta, fazer o melhor a cada dia, né? Deus sabe do futuro. Eu tô num lugar bom agora, fazendo algo que eu gosto, que eu tenho um propósito. O futuro a Deus pertence e hoje a gente vai para cima. É isso. Você virou a chave e decidiu ir para lá, se tinha que idade? Eu decidi ir para os Estados Unidos quando tinha 22 anos, como eu falei, né? Geralmente, é, atleta, se você for para high school, 15, 16 anos é uma boa idade, né? Para ir. É, se você for para a universidade, ali pros seus 17, 18, 19, muito bom. Eu fui um pouco mais tarde, mas tempo é relativo, né? Às vezes alguns estão preparados mais cedo, outros mais tarde, mas é mais ou menos isso. Esse momento de decisão, você acha que ele impactou a tua vida de que forma? Melhor decisão da minha vida, com certeza. Não tem, não tem outra frase para dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Que legal. Arrepia isso, cara. E sou grato a você, né? Você me acompanhou, você me ajudou. Esteve lá quando tirei a nota, quando precisava, né, de contatos, então sou grato a você também. E eu sou muito feliz aí de fazer parte dessa história, cara. Uma história bonita, cara, bem legal mesmo. Você é um cara que sempre foi exemplo aqui. Eu tinha certeza quando eu te conheci lá atrás, você ia chegar muito longe. Feliz aí de fazer parte dessa história, cara. E o que que você daria como dica, recomendação para o atleta, para a família que está em casa, que hoje está conhecendo como é que funciona o futebol nos Estados Unidos, universidade, high school? Dica que você daria para eles com relação a futuro, jornada? Sim, primeiro passo, Arthur, eu diria para pesquisar na internet, né, um pouco mais sobre a questão do futebol nos Estados Unidos. Lá no YouTube tem vários vídeos de universidades, de jogos que você pode ver, só para você já ter na ideia na sua cabeça que é algo bem competitivo, que é algo legal. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é a questão da preparação, como nós falamos, né, questão do inglês, né, de ver como é que é o nível de inglês do atleta. Se não for muito bom, não tem problema, ver como que você pode melhorar o inglês, né? Não sei se é através de uma escola de inglês ou de uma professora particular, se for possível, ou até na própria internet, né? Escutando coisas em inglês, lendo coisas em inglês, dessa forma, né? Se preparando na parte acadêmica é muito importante. E como eu disse também na questão dos highlights, né? Ter sempre o teu highlight atualizado, muito importante. Ter sempre 2, 3 jogos prontos que quando o treinador te pedir, você possa enviá-los. Falar, ó, treinador, esse é o jogo que eu joguei contra esse time, minha camisa é número 7, cor é azul, e é isso. Aí o treinador vai lá e vê, ter tudo isso pronto, né? E tendo tudo isso pronto, quando começa a conversar com o treinador, aí vai para a questão da elegibilidade de cada liga, né? Isso é mais na segunda etapa, né? Então, primeira etapa é essa. Fica na dica aí, né, pessoal? Falou até antes, questão do inglês. Poxa, vocês têm hoje a oportunidade de mais cedo começar a se preparar na hora certa, se for o caminho, né?
decidir dar espaço, está pronto para isso, vai aproveitar as melhores oportunidades, principalmente se puder ir para uma high school, Sim, ou estando formado aqui no ensino médio, com boas notas, com bom vídeo, dá para tentar um caminho até na St. Mary's, que é uma sim, baita universidade, um time certeza. fortíssimo, que te dá a perspectiva de chegar no futebol profissional, como você falou, né? Sim, Enfim, é um projeto que vai muito além do futebol. Eu costumo dizer que é um projeto de vida. E a gente vai cada vez mais trazer isso aqui para o universo da trilha do futebol. Hoje, meu papel na trilha, a partir de hoje, né, vai ser esse, de trazer informação, de educar as famílias, de mostrar os caminhos. Eu entendo que a partir do momento que eles ampliem a visão deles, não tem como isso dar errado. O futebol na vida deles vai dar certo. Se eles incluírem o intercâmbio esportivo dentro do processo deles, como alternativa, daqui a pouco pode tentar tudo que for aqui no Brasil. Cara, viu que não é mais o caminho, que as portas não estão mais se abrindo? Vai para fora, vai ter uma vida, uma carreira como a tua, né? Isso eu acho que é um baita exemplo para essas famílias que estão aí. Então a gente quer cada vez mais trazer informação para vocês aqui dentro da trilha do futebol. Esse é nosso Embarcast, nossa estreia, né? e se eu puder, Arthur, só falar uma coisa que eu acho Por importante. favor. Não pensem que estudar inglês é algo de outro mundo, que você tem que ser fluente, que você precisa crescer estudando para conseguir a oportunidade que eu consegui. Como eu falei, cresci sem inglês, tive que aprender na marra e consegui. Então, você provém de uma família humilde ou que tem mais condições, não interessa de onde você vem, é questão da sua determinação em aprender o inglês e lá você vira fluente, entendeu? Aqui você cria uma base que te permite ir para lá. Então, não pense que é algo de outro mundo, não. É algo perfeitamente possível e que com dedicação se consegue. Então, colocando isso na cabeça, se consegue. Então, é isso que eu deixo como mensagem. Assim a gente encerra nosso Embarcast, nosso episódio aí de estreia. Trazer vários outros convidados, mas a gente abriu aí com chave de ouro, né? Abrir com chave de ouro. Muito bom, Dani. Prazer enorme ter você aqui, escutar um pouco mais da tua história, relembrar, né, muita coisa. Principalmente ver a pessoa que está se tornando, os caminhos que está construindo, onde você está chegando. Tenho certeza aí que, poxa, tua jornada ainda vai ter muita coisa boa aparecendo aí pela frente. Fico feliz, de verdade, e é um prazer ter você aqui justamente na nossa estreia, cara. Obrigado. Obrigado, Arthur, e desejo sucesso para todas as famílias e continuem em busca dos sonhos de vocês, né? Que Deus abençoe a todos. Bom, eu Valeu. é isso, família. Assim, encerramos aqui nosso episódio de estreia em Embarcast e vejo vocês em breve aí com mais convidados. Um abraço.